Os lábios de Inês tocaram os de Catarina por um instante que durou uma eternidade, ali, na esquina da Rua do Alecrim, onde o sol de fim de tarde derramava ouro sobre as pedras calcetadas de Lisboa. Não foi intencional. Catarina tropeçara na irregularidade do pavimento, o corpo inclinando-se para frente, e Inês, que vinha na direção oposta com um ramo de flores nas mãos, tentara ampará-la. Mas o equilíbrio perdido levou a um choque suave, bocas encontrando-se num beijo fugaz, acidental, que nenhuma das duas conseguiu interromper de imediato. Catarina sentiu o mundo parar. O coração, acostumado a bater firme nas perseguições noturnas pelas ruas escuras do bairro Alto, agora trovejava como se fosse explodir. Por que não se afastou logo? Porque deixou que aquele toque se prolongasse um segundo mais, suficiente para sentir o calor da respiração de Inês, o leve tremor dos lábios alheios? Inês, com os olhos semicerrados, também não recuou. Havia algo ali, uma eletricidade que nenhuma das duas esperava. Mas então, como um trovão distante, veio a voz. Catarina? Era Sofia. A namorada de Catarina há 5 anos, parada a poucos metros, com sacolas de compras nas mãos, o rosto congelado numa máscara de incredulidade que rapidamente se transformou em dor pura. Sofia vira tudo. O beijo. A demora em separarem-se. O olhar que Catarina lançou a Inês logo depois, cheio de confusão e algo mais profundo, algo que Catarina sempre negara a si mesma. Catarina sentiu o chão abrir-se debaixo dos pés. Como explicar? Era acidental. Só isso. Mas no fundo da alma, uma voz sussurrava que não era bem assim. Que aquele toque acordara algo adormecido há anos, uma atração que ela enterrara sob camadas de dever, de rotina, de medo. Sofia era o seu porto seguro, a mulher com quem dividia a casa no Alto do Pombal, as noites tranquilas ouvindo fado na rádio, os planos de futuro que incluíam talvez um dia adotar uma criança. Sofia era estabilidade. Inês. Inês era uma estranha que acabara de conhecer numa exposição de arte no Chiado, onde Catarina fora por dever profissional investigar um furto menor de uma pintura. Não é o que parece, disse Catarina, a voz rouca, aproximando-se de Sofia. Mas Sofia já recuava, os olhos marejados. Não é? Então o que é, Catarina? Porque para mim pareceu exatamente o que sempre temi. E virou-se, correndo rua abaixo, deixando as sacolas caírem, frutas rolando pelo empedrado. Catarina ficou ali, paralisada. Inês tocou-lhe o braço levemente. Desculpe. Eu não quis. Mas Catarina sacudiu a cabeça, incapaz de falar. Correu atrás de Sofia, mas já era tarde. Sofia desaparecera na multidão de turistas que subiam para o miradouro. Naquela noite, em casa, o silêncio era ensurdecedor. Sofia não atendera chamadas. Catarina andou de um lado para o outro no apartamento pequeno, com vista para o Tejo que agora parecia um mar de chumbo. Por que aquilo a abalara tanto? Ela amava Sofia. Amava, sim. Mas havia sempre uma reserva, uma parte dela que se mantinha fechada. Desde criança, crescendo numa família conservadora do Alentejo, onde ser policial era o sonho do pai, Catarina aprendera a reprimir. A ser forte. A não mostrar fraqueza. E fraqueza, para ela, era admitir que olhava para mulheres como Inês com algo mais que admiração. Inês. O nome ecoava na mente. Na exposição, tinham conversado durante horas. Inês, pintora, com olhos verdes que pareciam captar a alma, falara da saudade como tema das suas telas, aquela melancolia portuguesa que misturava ausência e presença, dor e prazer. A saudade não é só tristeza, dissera Inês. É o que nos faz sentir vivos. Catarina rira, mas algo ressoara dentro dela.
Agora, sozinha, Catarina sentou-se no sofá onde ela e Sofia costumavam abraçar-se ao fim do dia. Porque não sentia apenas culpa? Havia excitação. Medo. Uma ruptura interna que ameaçava tudo o que construíra. Ligou novamente para Sofia. Nada. Mandou mensagem: por favor, volta. Vamos conversar. Mas o visto não apareceu. No dia seguinte, no trabalho, na esquadra da PSP no centro de Lisboa, Catarina mal conseguia concentrar-se. Os colegas notaram. Tudo bem, Catarinita? Perguntou o parceiro João. Ela assentiu, forçando um sorriso. Mas dentro, o conflito rugia. Era só um beijo acidental. Por que Sofia reagira assim? Porque ela própria não conseguia esquecer o sabor daqueles lábios? À tarde, recebeu uma mensagem de número desconhecido. Era Inês. Espero não estar a importunar. Só queria saber se está tudo bem. Aquilo foi inesperado. Catarina steira para o ecrã. Deveria bloquear? Ignorar? Mas respondeu, complicado. A minha namorada viu. E então, como se uma represa se rompesse, acrescentou, mas não consigo parar de pensar nisso. A resposta veio rápida, nem eu. Catarina sentiu o coração acelerar. Traição? Não. Ainda não. Mas o caminho estava aberto. E ela, que sempre se orgulhara da integridade como policial, sentia-se deslizar para um abismo emocional onde a saudade de algo novo combatia o amor antigo. Sofia, por sua vez, passara a noite num hotel barato no Martim Moniz. Chorara até o corpo doer. Conhecia Catarina há anos. Sabia dos olhares fugidios para certas mulheres, das defesas rápidas quando o tema surgia. Portugal mudara, sim, casamento gay, a adoção, leis progressistas. Mas no coração das pessoas, o medo persistia. Sofia temia que Catarina nunca se entregasse por completo. E agora, aquele beijo confirmava os piores receios. Porquê, Catarina? Murmurava Sofia para o espelho. Porque não foste honesta comigo? Ou contigo mesma? Os dias seguintes foram um tormento. Catarina tentava reconciliar-se com Sofia, que finalmente voltara para casa, mas o ar estava carregado de acusações não ditas. Confias em mim? Perguntava Catarina. Sofia olhava-a longamente. Já não sei. E Inês? Inês mandava mensagens esporádicas, convites para café como amigas. Catarina resistia. Mas a atração crescia, alimentada pela culpa e pelo desejo reprimido. Uma noite, após uma discussão acalorada onde Sofia acusara, tu nunca me amaste de verdade, pois não? Sempre houve algo missing. Catarina saiu de casa, caminhando sem rumo pelas ruas de Alfama. O fado saía de uma casa de fados próxima, uma voz feminina cantando sobre amor perdido, saudade eterna. Sentou-se num banco com vista para o rio. Lágrimas vieram. Porque a vida era tão complicada? Amava Sofia pelo companheirismo, pela história partilhada. Mas Inês despertava uma paixão que ela nunca sentira, uma liberdade emocional que assustava. O telefone vibrou. Inês, estou na exposição novamente. Se quiseres falar. Catarina hesitou. Mas levantou-se e foi. O encontro com Inês na Galeria do Chiado foi como mergulhar num mar agitado. A luz suave das spots iluminava as telas de Inês, paisagens de Lisboa envoltas em névoa, figuras solitárias à beira do Tejo, cores que transmitiam aquela melancolia tão portuguesa, a saudade que não era mera tristeza, mas uma dor doce que fazia a alma vibrar.
Inês esperava-a junto uma pintura grande, duas mulheres de costas, mãos quase tocando, separadas por um rio dourado ao pôr do sol. Inspirei-me em nós, disse Inês baixinho, sem olhar diretamente para Catarina. Naquele momento, Catarina sentiu o peito apertar. Não devíamos estar aqui. Eu tenho a Sofia. Eu sei. Inês virou-se, os olhos verdes profundos, cheios de compreensão e desejo. Mas sentes o mesmo que eu? Aquela faísca? Catarina queria negar. Mas as palavras não saíam. Em vez disso, assentiu levemente. É confuso. Sempre fui. Controlada. O meu trabalho exige isso. A minha vida exige. Inês aproximou-se, sem tocar. Portugal mudou, Catarina. Já não precisamos esconder-nos como antigamente. Podemos amar quem quisermos. Mas Catarina sabia que não era tão simples. No íntimo, o conflito devorava-a. Amava Sofia pela segurança, pelo lar construído juntas após anos de luta, Sofia, professora, sempre tão aberta, que a ajudara a aceitar-se quando Catarina ainda duvidava. Mas com Inês era fogo. Uma paixão que a fazia questionar tudo. Falaram durante horas. Inês contou da sua vida, crescera no Porto, mudara-se para Lisboa para pintar, tivera relacionamentos que acabaram por medo da família. A saudade dos que partem por não aguentarem a verdade, disse ela. Catarina abriu-se como nunca. Falou do pai policial, da expectativa de ser normal, de como entrara na PSP para provar valor, mas sempre sentindo-me vazio. Quando saíram, a noite caíra. Caminharam pelo bairro alto, onde casais se beijavam nas sombras. Catarina sentiu a mão de Inês roçar a sua. Não recuou. Em casa, Sofia esperava. Onde estiveste? Passeando. Precisava pensar. Sofia olhou-a, os olhos vermelhos. Pensas nela, não pensas? Catarina negou, mas a mentira pesava. Na cama, de costas uma para a outra, o silêncio era uma parede. Os dias viraram semanas. Catarina encontrava Inês às escondidas, cafés, passeios pelo Jardim da Estrela. Nada físico além de olhares, toques acidentais. Mas emocionalmente, traía Sofia todos os dias. Dentro dela, o tormento crescia. Sou uma traidora, pensava nas rondas noturnas, patrulhando ruas onde outrora se sentira invencível. Agora sentia-se fraca. Dividida. A paixão por Inês era avassaladora, imaginava beijá-la de verdade, entregar-se àquela liberdade. Mas abandonar Sofia? Sofia, que a amara nos momentos mais difíceis, quando Catarina perdera a mãe e se fechara ao mundo. Uma noite, após uma discussão onde Sofia chorara, sinto que te perco aos poucos, Catarina prometeu, vou parar de a ver. Mas não conseguiu. Inês era como o fado, inevitável, doloroso, belo. Então veio a traição maior. Num ateliê de Inês, após uma garrafa de vinho verde, aconteceu. Um beijo verdadeiro, profundo, cheio de anos reprimidos. Catarina entregou-se, sentindo finalmente viva. Mas depois, a culpa esmagadora. Não posso fazer isto à Sofia, disse, afastando-se. Inês chorou. Então escolhe. Mas não vivas meia vida. Catarina foi para casa, o coração em pedaços. Sofia percebera. O cheiro de perfume alheio, o atraso. É ela, não é? A mulher do beijo. Catarina confessou parte. Não tudo. Foi um erro. Acabou.
Mas não acabou. A ruptura emocional aprofundava-se. Sofia começou a distanciar-se. Dormiam em quartos separados. Conversas frias. Catarina sentia a saudade de como eram antes, risos partilhados, planos de viajar ao Douro. No trabalho, distraía-se. Um erro numa perseguição quase custou caro. O chefe chamou-a "Foca-te, Catarina". Mas como focar quando a alma estava partida? Inês mandava mensagens: "Sinto a tua falta. A saudade dói". Catarina respondia às vezes. Outras, apagava. O conflito interno era um inferno. Amava duas mulheres? Ou amava a ideia de liberdade com Inês e o conforto com Sofia? Questionava a própria identidade. Em Portugal moderno, onde o orgulho LGBT enchia as ruas em junho porque ainda se sentia presa, uma tarde encontrou Sofia chorando no quarto. "Quero que sejas feliz. Mas não comigo, se o teu coração está noutro lugar". Catarina negou. Abraçou-a, fizeram amor pela primeira vez em meses, desesperado, como tentativa de colar o quebrado. Mas no dia seguinte, Catarina foi ter com Inês novamente. A traição consumava-se. A culpa era um peso constante no peito de Catarina, como uma pedra que não a deixava respirar fundo. Cada encontro com Inês era êxtase seguido de remorso. Inês, com a sua paixão aberta, não compreendia as hesitações. "Por que te torturas assim? Ama-me livremente". Mas Catarina não era livre. A sua vida era tecida de deveres, o uniforme que vestia todos os dias lembrava-a da ordem, da justiça. Como podia trair não só Sofia, mas a própria integridade? Sofia, meanwhile, sofria em silêncio. Notar as mudanças, Catarina mais distante, olhares perdidos, noites em que chegava tarde elegante serviço extra. Sofia, com a sua sensibilidade de professora, sentia a mentira no ar. Mas amava Catarina demais para confrontar diretamente. Esperava que passasse, que fosse uma crise passageira. Numa noite chuvosa de outono, típica de Lisboa, Sofia encontrou mensagens no telemóvel de Catarina que esquecera desbloqueado. Palavras de Inês: "Ontem foi mágico. Quando te vejo novamente, a saudade consome". Sofia sentiu o mundo desabar. Chorou sozinha, recordando o início delas, como se conheceram numa marcha do orgulho, anos atrás, quando Catarina ainda hesitava em assumir-se publicamente. Sofia fora o apoio, a paciência. Agora, traição. Confrontou Catarina quando esta chegou. Quem é ela? A mesma do beijo? Catarina, pálida, confessou tudo. O beijo inicial acidental. Os encontros. A paixão. Sofia explodiu. Como pudeste? Depois de tudo o que passamos juntas? Eu esperei por ti, ajudei-te a aceitar-te. Catarina chorou. Não sei o que sinto. Contigo é seguro. Com ela. É intenso. Mas amo-te, Sofia. Não amas o suficiente, respondeu Sofia, voz quebrada. Se amasses, não terias feito isto. Sofia saiu de casa nessa noite, indo para casa de uma amiga. Catarina ficou só, o apartamento e quando vazio. No dia seguinte, pediu licença no trabalho. Precisava pensar. Foi ter com Inês. Tenho de acabar isto. Mas choquei a Sofia demais. Inês, olhos marejados, abraçou-a. Mas e nós? O que sentimos é real? Catarina hesitou. Beijaram-se novamente,
e mais uma vez cedeu. Mas o ciclo de culpa intensificava-se. Semanas passaram. Sofia mandou mensagem: quer falar. Talvez possamos tentar de novo. Catarina sentiu esperança. Mas ao mesmo tempo, saudade de Inês. O conflito interno atingia o auge. Noites insones, questionando: quem sou eu verdadeiramente? A mulher leal ou a que deseja paixão proibida? Numa terapia que começou secretamente, Portugal tinha apoio para questões LGBT, mas ela temia julgamento, falou da ruptura. Sinto-me partida ao meio. A terapeuta: a traição muitas vezes vem de necessidades não satisfeitas. O que te falta com Sofia? Catarina pensou. Intensidade. Liberdade de ser vulnerável. Com Inês, era tudo novo, excitante. Mas superficial? Inês não conhecia as suas cicatrizes, as noites de turnos perigosos, o medo de perder colegas em serviço. Sofia conhecia tudo. E perdoara pequenas coisas antes. Talvez pudesse perdoar isto. Mas Inês não desistia. Convites constantes. Declarações: tu és o amor da minha vida. Catarina sentia-se lisonjeada. Mas dividida. Então veio o alto clímax da traição. Sofia, suspeitando, seguiu Catarina um dia. Viu-a entrar no ateliê de Inês. Esperou. Horas depois, viu-as sair de mãos dadas. Sofia aproximou-se. Então é isto. Escolhes ela? Catarina gelou. Inês recuou. Sofia, lágrimas correndo: adeus, Catarina. Não mereces o meu amor. Virou-se e foi embora para sempre. Catarina caiu de joelhos na rua, chorando. A ruptura devastadora chegara. Mas Inês amparou-a: agora estamos livres. Catarina olhou à liberdade? Ou apenas outra prisão? A dor era imensa. Saudade de Sofia já começava. A separação de Sofia deixou Catarina num vazio profundo, como se Lisboa inteira tivesse perdido cor. Os dias arrastavam-se. O apartamento, agora só seu, ecoava memórias. O riso de Sofia na cozinha preparando bacalhau, as noites enroscadas no sofá vendo séries, os planos sussurrados de futuro. Inês tentava preencher o vazio. Mudou-se parcialmente para o apartamento, trazendo telas, pincéis, vida. Faziam amor com paixão, passeavam de mãos dadas pelo Príncipe Real, onde a comunidade LGBT era visível, aceite. Mas Catarina não sentia paz. A culpa corroía-a, atraía a confiança dela. Destruí o que tínhamos. Inês, paciente, foi honesto finalmente. Vivias uma mentira. Mas era mentira? Catarina questionava-se constantemente. Amara Sofia verdadeiramente? Ou ficara por comodidade, medo de solidão? No trabalho, os colegas notavam a mudança. Separaste-te? Perguntou João. Catarina assentiu. Contou parte da história. João, amigo antigo, abraçou a vida complicada. Mas ser feliz. Feliz? Com Inês, havia momentos de alegria intensa, viagens curtas a Sintra, jantares em tascas com fado ao vivo, onde Inês cantava baixinho no ouvido dela letras da Amália sobre amor e destino. Mas à noite, sozinha nos pensamentos, a saudade de Sofia batia forte. Mensagens não respondidas. Sofia bloqueara-a em tudo. Tentou ligar de número anónimo. Sofia atendeu uma vez: deixa-me em paz. Doí demais.
Catarina chorava. Sentia-se monstros. A policial que defendia a justiça traíra a pessoa que mais amava. Inês percebia a distância crescente. Pensas nela ainda? Sim. A culpa não me deixa. Então luta por nós. Catarina tentava. Mas o conflito interno evoluiu para dúvida sobre Inês. Era amor verdadeiro ou reação à repressão anterior? Inês era impulsiva, artística, oposta à sua estrutura. Discussões começaram. Inês queria compromisso total, Catarina hesitava. Não sei se estou pronta para isto tudo tão rápido. Inês magoada. Então que somos? O relacionamento novo rachava sob o peso do antigo. Uma noite, após discussão, Catarina saiu. Caminhou até ao mirador de Santa Catarina, onde turistas ouviam guitarristas tocar fado. Sentou-se, olhando o Tejo Negro. Porque destruí tudo por um beijo acidental que virou obsessão? Pensou em redenção. Ligar a Sofia? Pedir perdão? Mas Sofia seguir em frente. Amigos comuns contaram, Sofia conhecer alguém novo, uma colega de escola. Catarina sentiu ciúme. Dor? Mas alívio? Merecia sofrer. Inês, ao voltar a casa, encontrou-a chorando. Abraçaram-se. Mas o abraço era forçado. A ruptura emocional devastadora espalhava-se. Catarina começou a beber mais. Noites em bares do Cais do Sodré, ouvindo fado que falava de traição, perda. Sou como essas canções, pensava. Cheia de saudade que não explica. Decidiu terapia novamente. Falou da traição como catalisador de autoconhecimento. Preciso perdoar-me. Mas perdoar era difícil. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Catarina e Inês tentavam construir algo sólido, mas as fundações eram frágeis, erguidas sobre as ruínas do passado. Inês, com o seu temperamento artístico, exigia intensidade constante, gestos grandiosos, declarações públicas, planos de exposição conjunta onde Catarina posaria como musa. Catarina resistia. Não sou assim. Preciso de tempo. Discussões viravam tempestades. Inês acusava, ainda amas a Sofia. Vivo à sombra dela. Catarina negava, mas no íntimo sabia haver verdade. A saudade de Sofia era uma ferida aberta, sangrando em momentos inesperados, ao ver um casal como elas eram, ou ouvir uma música que partilhavam. Tentou contato novamente. Mandou carta à moda antiga portuguesa. Perdoa-me. Machuquei-te porque estava perdida em mim mesma. Aprendi muito. Desejo-te felicidade. Sofia respondeu semanas depois, recebi. Doeu reler o passado. Mas estou bem. Encontrei alguém que me valoriza por inteiro. Cuide-te. Catarina chorou dias. Mas sentiu fechamento parcial. Com Inês, as coisas pioravam. Inês, sentindo-se segunda escolha, começou a distanciar-se. Noites separadas. Preciso espaço. Catarina entrou em crise profunda. Sozinha novamente, questionava tudo. Fui egoísta. Destruí 2 vidas por impulsos. No trabalho, uma promoção surgiu, transferência para o Porto. Aceitou. Mudança radical para recomeçar. Contou a Inês. Vou embora. Inês chorou. Não lutes por nós? Talvez não sejamos certas uma para a outra.
Tu mereces alguém inteiro. Separaram sem lágrimas. Beijo final, cheio de saudade antecipada. Catarina mudou-se para o Porto. Cidade nova, ribeirinha, com o Douro em vez do Tejo. O ar salgado, as pontes, ajudavam a curar. Fez amigos novos na esquadra. Abriu-se mais. Aceitou convites sociais. Mas a dor persistia. Reflexão constante, o beijo acidental fora o gatilho para confrontar repressões profundas. Crescer numa sociedade que, apesar de progressista, ainda carregava ecos conservadores. Aprendeu a perdoar-se. Errei, mas cresci. Um dia, num café à beira-rio, vi uma exposição de pinturas. Telas de saudade, figuras solitárias. Eram de Inês. Viajara para o Porto. Encontraram-se por acaso. Conversa tensa, mas honesta. Aprendi muito, disse Inês. Tu tinhas razão. Precisávamos crescer separadas. Abraço amigável. Catarina sentiu paz. Anos passaram. Catarina estabelecera-se no Porto, promovida a inspetora, respeitada. Vida calma, mas plena. Relacionamentos casuais, mas nenhum sério. Aprender a estar consigo mesma. Uma notícia, Sofia casara. Foto nas redes, feliz, com a nova companheira, numa cerimónia simples em Cascais. Catarina sorriu. Verdadeira felicidade para ela. Inês tornara-se pintora reconhecida. Exposições em Lisboa, Porto. Temas de amor, traição, redenção. Catarina foi a uma. Encontraram-se novamente. Estás bem? Perguntou Inês. Sim. Finalmente. Conversaram longamente. Riram de memórias. Sem amargura. Foi doloroso, mas necessário, disse Catarina. Aquele beijo acidental. Mudou tudo. Quebrou-me, mas reconstruiu melhor. Inês assentiu. A saudade ensina. O fado da vida. Abraçaram-se como amigas. Catarina saiu para a rua ribeirinha. O Douro brilhava ao sol. Sentiu gratidão. A ruptura devastadora levara à cura. Aceitação plena de si, mulher, policial, lésbica, humana com falhas. Portugal, com a sua cultura de resiliência, saudade que transforma dor em força, ajudara. Um dia conheceu alguém novo, calma, compreensiva. Começo lento, honesto. Vida recomeçada. Não final feliz perfeito, mas humano. Perdoado. Cresci. A alma, outrora partida, agora inteira.